Olá! Você sabia que pode participar da elaboração do orçamento aqui da cidade? Para entender melhor sobre o funcionamento do chamado Orçamento Cidadão, fique com a gente. Acompanhe o Legislativo do Futuro que começa agora. Anualmente, a Prefeitura coleta, seleciona e avalia as propostas enviadas pelos cidadãos das 32 subprefeituras para a elaboração do projeto de lei orçamentária anual, que depois é enviado aqui para a Câmara e votado pelas vereadoras e vereadores. Todas essas fases tornam o processo mais democrático e transparente. Estamos aqui hoje com o consultor legislativo da Câmara Municipal de São Paulo e professor de Economia da PUC São Paulo, Emerson Rildo Araújo de Carvalho, e com Pedro Marim, coordenador do Programa de Planejamento e Orçamento Público da Fundação TID Setúbal. Sempre um privilégio ter vocês aqui para a gente esclarecer essa questão. Quando se fala em orçamento, todo mundo fala, poxa vida, será que é igual ao da minha casa? Quase, quase, quase. E a gente começa falando, efetivamente, da diferença, né? Do orçamento cidadão para o orçamento normal que a gente recebe. Se é que tem, se é que existe essa diferença. Queria que vocês começassem esclarecendo isso. Fiquem à vontade, podem escolher quem começa. Por favor, Pedro. Como pode ser você? O processo começa na prefeitura. Pode ser. Então vamos lá. Bom, vamos lá. Bom, Mário, para começar, é um prazer estar aqui com vocês, com os espectadores da TV Câmara, conversando sobre esse assunto tão importante. Bom, o Orçamento Cidadão, ele compõe, a fase de elaboração do orçamento no Executivo, na Prefeitura. Então, a Prefeitura ela tem essa tarefa de juntar o que são as demandas de todas as secretarias da Educação, da Saúde, da Cultura, o que elas pretendem gastar no ano seguinte, e juntar tudo isso, ver como fazer isso caber dentro da receita que vai ser arrecadada no ano. Então, ela monta essa previsão da receita e essa fixação das despesas, essas rubricas com as despesas que vão ser executadas no ano seguinte. Isso é a peça orçamentária que o Executivo manda para a Câmara. O Orçamento Cidadão ele é uma metodologia para tentar fazer isso de uma forma mais participativa, envolvendo os cidadãos, as pessoas que moram em São Paulo que querem contribuir com esse processo. As pessoas estão nos seus bairros, elas veem o que está dando certo, o que está dando errado, os problemas que tem na cidade. E o Orçamento Cidadão é uma metodologia que as pessoas podem, então, sugerir para a Prefeitura intervenções, projetos específicos para melhorar a vida nos bairros. E essa participação popular, Emerson, ela também vem aqui para a Câmara. A partir do momento que a gente tem o projeto aqui já para os vereadores, para serem apreciados nas comissões, toda aquela tramitação de um projeto de lei normal, só que é um projeto importante, que é o projeto do orçamento. As audiências públicas nessa hora, elas são muito importantes também para nortear o trabalho dos vereadores, dentro das 32 subprefeituras e numa cidade gigante como a nossa, Sim, como o Pedro falou, o processo começa na prefeitura com várias audiências públicas em todas as subprefeituras, aí tem várias discussões, reflexões, negações, aprovações. Aí no final o prefeito encaminha o projeto de lei orçamentária aqui para casa, o projeto vem direto para a Comissão de Finanças e Orçamento e o presidente da comissão designa um relator. O relator, junto com a comissão, estabelece um calendário de atividades até a aprovação final e nesse calendário há uma série de audiências públicas. Então, a população pode participar diretamente. Agora, as audiências elas são semipresenciais, então pode participar online. A própria Câmara aqui, por meio do portal, cria um hot site também para a população apresentar propostas, assim como aquele portal Participe Mais da Prefeitura. Então, você pode colocar propostas. Todas as propostas são encaminhadas para o relator geral, ele consolida tudo, analisa e decide quais que serão acolhidas. Então, veja a importância, você que está nos acompanhando, veja a importância da sua participação. Hoje, o Legislativo paulistano permite que tudo possa chegar até você e você possa participar. Aqui na Câmara, como foi dito, tem um hot site sempre especial para isso.
E você pode participar. Você tem as audiências públicas da Câmara, que são divulgadas pela Rede Câmara, nas redes sociais, no canal 8.3, que é a nossa TV Câmara São Paulo, e também no nosso portal sampaulo.sp.leg.br/audiências públicas. E você tem ainda a Web Rádio Câmara São Paulo, que sempre também trata do assunto, além de transmitir as audiências públicas. E aí, para o pessoal entender bem, né? A gente, quando elabora um orçamento, eu até falei que é como se fosse na nossa casa, mais ou menos isso. Só que é uma cidade gigantesca como São Paulo. E existem duas etapas. Existe a LDO, né, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e depois nós temos a Lei Orçamentária Anual, que é a LOA. E também, vocês que são especialistas, tudo isso faz parte do Plano Plurianual, que é o PPA, que o pessoal muitas vezes fala, né? Então, tem todas essas siglas para que as pessoas possam entender. Nós saímos uma vez, fomos às ruas e perguntávamos para as pessoas o que é LDO. As pessoas meio que, né? E LOA. Então, é muito importante a participação de vocês para que a gente possa esclarecer não só a importância da participação, como também como funciona o processo. Tá. O PPA, que é o projeto plurianual, seria um planejamento de uma espécie de médio prazo. Médio prazo. Assim, o que a prefeitura pretende fazer nos próximos 4 anos, né? Em geral, no primeiro ano do novo prefeito, ele vai estabelecer um programa de metas que ele pretende realizar durante o seu mandato, né? Aí, geralmente, essas metas são incorporadas no PPA, no plano plurianual. E, ao longo dos anos de mandato, inclusive no ano posterior ao final do mandato do prefeito, esse PPA está tudo A LDO é como se fosse uma espécie de meio de campo entre o PPA e o orçamento. Qual o papel da LDO? Ela estabelece prioridades. Quais serão as prioridades, metas e prioridades para o próximo exercício? Então, no projeto da LDO, são estabelecidas as metas, assim, as prioridades da administração pública para o próximo ano. Estabelece também metas fiscais, assim, então, o que a prefeitura pretende arrecadar para o próximo ano, o que pretende gastar, assim, em linhas gerais. Metas de resultado primário, nominal, que o pessoal passa bastante na imprensa, principalmente no governo federal, o pessoal discute as metas fiscais do governo, principalmente se o governo está muito endividado, né? Não é o caso atualmente aqui da prefeitura. A LDO também ela é muito importante para estabelecer metas de transparência, ela estabelece normas de transparência da gestão pública, normas de como é que o governo vai gastar os recursos no próximo exercício, é muito importante. Metas de contingência, por exemplo, se determinadas coisas não ocorrerem, o que a administração pública irá fazer? Normas contingenciais. Então, a LDO, acho, o pessoal não conhece muito, mas é importante. Muito importante. Importante esclarecer. E a LOA, basicamente, está fazendo previsão de receita e fixação das despesas. Então, o projeto da LOA ela é bem sucinto em relação à competência, o que tem que ter no projeto. Né? E baseado nas diretrizes, né, que são as prioridades, como você disse. Você tem o PPA, a LDO e o orçamento é como se fosse um resultado desses 2 projetos acima. E onde as despesas aparecem de forma mais detalhada, né? Então, se eu quiser saber o que vai gastar com saúde, com educação, com cultura, eu consigo, quanto em cada política, né? A gente consegue ver isso no orçamento. E é como o senhor falou, Malha, é tão complicado gerir uma cidade, né? Que a gente precisa de vários instrumentos de planejamento. É importante que eles estejam interligados, né? Então, que exista um plano de médio prazo, que você tenha um horizonte mais longo, né? Que não seja só o horizonte de 1 ano, de 4 anos. Aqui em São Paulo a gente tem um programa de metas e tem o plano plurianual.
E a importância disso estar tudo interligado e de ter uma visão, né? Uma visão de cidade orientando esses instrumentos, de prioridades, né? Quando a gente elege um prefeito, elege as vereadoras e vereadores, né? Eles vão colocar o que é essa prioridade, isso vai estar traduzido nesses planos. Então, é muito importante a participação das pessoas nesse processo e a gente, enquanto sociedade civil, tenta promover isso, né? E tenta contribuir para que esse planejamento seja o mais efetivo possível, né? Seja orientado para o combate às desigualdades, né? Que privilegia as regiões mais periféricas, que precisam de mais investimentos. Então, é bastante importante essa interação entre poder público e a sociedade. E nós estamos vivendo, né, numa fase em que a participação e a interatividade, ela faz parte de qualquer processo, né? Sim. E principalmente nesse processo que vai mudar a vida do cidadão. De repente, né, o orçamento para uma subprefeitura, para um determinado bairro, por uma determinada obra, que esse cidadão vai ter a partir do direcionamento do orçamento para essa realização. E, baseado nisso, está cada vez mais se tentando, pelo menos, trazer essas pessoas para o debate. Porque tem essa plataforma também, Participe Mais. Eu queria que vocês falassem um pouquinho dessa plataforma. A plataforma Participe Mais é onde acontece o processo do orçamento cidadão, né? Ela é um site na internet, participemais.prefeitura.sp.gov.br, onde você pode entrar e participar do orçamento cidadão. Quais são as etapas, né, para a gente entender mais ou menos? Né, tem uma série de etapas nesse processo do orçamento cidadão. A primeira é a etapa de recepção de propostas. Ela costuma acontecer lá por abril, né? Todo ano muda, mas é mais ou menos em abril, onde a prefeitura, né, esse site do Participe Mais, ele está aberto para receber propostas do cidadão. Então, por exemplo, eu moro num determinado bairro e vejo um problema, né, de uma rua que precisa de recapeamento, ou de uma passarela que precisa de alguma reforma, né, ou de uma melhoria para a escola que está no meu bairro. Eu posso ir lá e propor que a prefeitura faça isso. Então, eu, como qualquer cidadão, você, né, qualquer pessoa que está aqui, pode ir lá propor essa melhoria. Isso vai ficar cadastrado lá no site do Participe Mais. Aí, em maio, tem uma etapa de priorização. Quem faz essa priorização são os conselhos participativos municipais. São conselhos que são eleitos, né, pela população. Pouca gente sabe, né, ainda pouca gente participa dessas eleições, mas periodicamente a gente elege esses conselheiros por subprefeitura e esse conselho se reúne e decide quais são as prioridades, né? Eles podem eleger até 15 prioridades dentre essas propostas que a população apresentou. Essas prioridades são então enviadas para as secretarias responsáveis, né? Então, se eu falei de uma reforma na escola, a educação vai receber isso e vai dizer, bom, isso é viável de fazer, isso não é, né? Tem uma análise de viabilidade, né? Se essa proposta pode ser executada ou não. E a partir dessa análise de viabilidade, então a gente entra na etapa de votação popular. Normalmente acontece lá agosto, setembro, né? Onde qualquer pessoa pode entrar e escolher as propostas, né, que mais lhe interessam. Então, fica aberto para qualquer um votar. As pessoas têm direito a votar em até 5 propostas. Olha. Você pode votar dentro da sua subprefeitura ou em outra subprefeitura. E as propostas mais votadas, elas entram no orçamento, né? Então, esse ano, cada subprefeitura vai ter 10 milhões para alocar dessa forma, né? Olha, então, que coisa. Dentro do total de despesas da prefeitura, 10 milhões vão ser decididos diretamente pelas pessoas nessa plataforma Participe Mais. Você viu como é que dá para participar, né? Dá para participar e participar bastante, né? Existem ferramentas importantes que chegam até você. Nós vamos fazer o seguinte, vamos para um rápido intervalo. Na volta a gente continua essa conversa para entender mais sobre o orçamento cidadão e suas particularidades. Até já! Toda segunda-feira, às 16 horas, recebemos no Legislativo do Futuro convidados para falar sobre temas que são de interesse do cidadão paulistano. Caso tenha perdido algum programa, não tem problema. Todas as edições estão na nossa playlist do YouTube. Basta apontar a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aí na sua tela.
E nós estamos de volta com o Legislativo do Futuro, que hoje recebe Emerson Rio do Araújo de Carvalho, consultor legislativo da Câmara Municipal de São Paulo e professor de Economia da PUC São Paulo. E também Pedro Marim, coordenador do Programa de Planejamento e Orçamento Público da Fundação TID Setúbal. Falando a respeito de orçamento cidadão, que é muito importante. Eu queria saber do professor Emerson essa questão da participação das subprefeituras, porque, né, pelo que a gente ouviu o Pedro explicando, né, Pedro? Vamos supor que no meu bairro eu preciso de um terminal de ônibus. Puxa vida, eu estou precisando de um terminal de ônibus aqui no meu bairro, aquela coisa toda. Normalmente eu vou à subprefeitura, levo lá essa demanda e essa participação da subprefeitura também é importante para que, dentro da LDO, dentro da própria lei orçamentária, se coloque lá essa questão do terminal de ônibus lá que determinada pessoa pediu. É mais ou menos assim que funciona. A participação das subprefeituras é importantíssima. Com certeza, porque a ideia das subprefeituras é a ideia da descentralização da administração. Então, São Paulo, você pensa em São Paulo como um país, né? Um país assim, relativamente até grande. Então, a ideia das subprefeituras é entender a demanda das localidades, incorporar essas demandas e a administração pública tentar resolvê-las, né? Então, acho que a ideia das subprefeituras, assim, é a ideia de descentralizar, entender as demandas locais e tentar resolver essas demandas. E vai mais ou menos naquilo que você falou, Pedro, em relação à plataforma, né? Esse mesmo cidadão pode levar essa demanda lá para a plataforma. Falar, preciso de um terminal de ônibus aqui, né? A gente está precisando. Né? A questão da mobilidade está difícil e por aí afora, né? Essa é a ideia, né? A ideia do Participe Mais é as pessoas, né, elas têm a liberdade para votar e sugerir na cidade inteira, mas a aposta, né, é que a pessoa conhece a realidade do bairro dela, da subprefeitura dela e vai poder ajudar a prefeitura a tomar decisões melhores de como alocar o recurso, né? Ninguém sabe melhor sobre o que está acontecendo numa determinada região no bairro do que quem mora lá. Então, a ideia né, toda essa ideia de descentralização, de participação, é tentar aproximar o máximo possível o poder público das pessoas, da vida do dia a dia, né, para que as pessoas possam levar as suas demandas. E a prefeitura, né, é muito difícil pensar tudo daqui do centro, né, para uma cidade com quase 12 milhões de habitantes. Então, toda a tentativa de aproximar o cidadão desse processo é bem-vinda. E uma questão importante, a implementação do Orçamento Cidadão foi em 2020, né? Isso. De lá para cá, você sente que mudou bastante coisa? Melhorou? Eu acho que melhorou, e uma das coisas que melhorou bastante é a possibilidade de monitoramento, né? Porque uma questão importante desses processos participativos é as pessoas terem uma devolutiva, né? Um feedback. Porque acontece muito de a pessoa, né, vem, participa de uma audiência pública, participa, né, de uma reunião lá no bairro dela, ela coloca a demanda dela e ela não sabe o que acontece com aquilo, né? Levei lá que eu precisava de um terminal de ônibus, o que a prefeitura fez com essa informação que eu levei, né? Muitas vezes as pessoas não sabem e isso vai desencorajando a pessoa de continuar participando, né? Então, uma coisa interessante do Orçamento Cidadão é que tem um monitoramento. Então, tudo que foi aprovado também pode ser monitorado na plataforma Participe Mais. Então, se eu conseguir, né, colocar o terminal de ônibus no orçamento, uma reforma na UBS, alguma coisa ali, eu consigo acompanhar ao longo do ano como é que está a execução disso, né, etapa por etapa. Então, o órgão responsável, a subprefeitura, a secretaria tem que informar, olha, iniciei a contratação, fiz o empenho, né, estou executando, a obra começou, não começou. E isso, para quem participa, é muito importante para a pessoa se manter motivada e participar outras vezes. Com certeza, com certeza. E é importante lembrar que, para você entender bem o processo, você que está nos assistindo, o orçamento ele é elaborado pelo Executivo, pela Prefeitura, com todas essas informações e subsídios passados, não é, através da plataforma. Depois que esse orçamento é elaborado, ou em princípio a própria LDO, no primeiro semestre a LDO, aí ela vem para a Câmara começar efetivamente dentro daquilo, chamar mais gente para conversa nas audiências públicas e aí fazer com que fique de uma certa forma mais completo, né, professor? É isso, né? Sim, o que o Pedro falou, por exemplo, sobre essa administração descentralizada e tal,
Isso tem reflexos aqui na elaboração do relatório do relator. Historicamente aqui, os relatores eles sempre colocam mais recursos nas subprefeituras. Então, o que vem de proposta para o Executivo e o que é aprovado aqui, quando você olha na questão das subprefeituras, você observa que há uma preocupação sempre dos vereadores em tentar fortalecer a administração mais regionalizada, né? Isso aí é importante, não, sim, sem dúvida sim. nenhuma. E como você falou, é importante saber dessa plataforma Participe Mais um pouquinho, como é que o cidadão pode, de repente, se engajar, porque ela, de uma certa forma, ela é que vai começar a gerar os subsídios necessários para chegar na prefeitura, que depois vai mandar o projeto para cá, e aí sim os vereadores vão ter mais subsídios ainda que vem nas audiências públicas e tudo mais, né? Sim, a plataforma, acho que o momento, né, para quem quer inserir uma proposta, normalmente isso acontece no primeiro semestre, né, enquanto o executivo está começando esse processo de elaboração do orçamento, mas o monitoramento pode ser feito a qualquer momento, né? Então a plataforma esse monitoramento do que foi aprovado e está sendo, né, o que foi aprovado ano passado e está sendo executado esse ano, a qualquer momento as pessoas podem entrar e acompanhar, né, como está a implementação desses projetos. Ou podem, no segundo semestre, entrar e votar nos projetos que mais interessam, né, em cada subprefeitura. Então, durante o ano todo, tem boas oportunidades de participar. Então está aí o nome bem justificado, né? Orçamento Cidadão, porque é a partir daí que todos esses subsídios vão chegando para depois eles chegarem até aqui a Câmara Municipal para efetivamente a avaliação, o processo de votação, as audiências públicas. E aquela questão, né? Depois de aprovado a LDO, depois de aprovado o orçamento, é hora de você distribuir. E aí entram subprefeituras, secretarias, cada um tem sua fatia no orçamento, né, professor? Sim, só para complementar o que o Pedro falou, essas propostas eleitas, né, tipo dos conselhos, quando a prefeitura encaminha o projeto de lei orçamentária aqui para a Câmara, vem um anexo justamente com essas propostas, as que a administração pública considerou viáveis e as inviáveis também, e os motivos por que indeferiu. Então, vem um anexo com todas essas propostas que foram colocadas, discutidas no Orçamento Cidadão. E essa questão de alocação de recursos, assim, eu vejo aqui que o projeto vem para a Câmara e o papel dos vereadores é fazer um ajuste na margem. Você tem a política, o norte da política, e o papel dos vereadores, em geral, é fazer um ajuste marginal. Marginal algumas secretarias se fortalecem mais, outras se tira um pouco em função das negociações políticas, né? Porque o orçamento é um instrumento de planejamento, mas também é um instrumento político. Você tem conflitos políticos e que são espelhados dentro do orçamento, porque os recursos são dados e se você colocar recurso numa finalidade, você vai ter que tirar de outra. Então, aí tem a política para resolver esse problema, né? E normalmente a gente percebe que essa participação, essas audiências públicas que são realizadas inclusive pela Câmara, porque a Prefeitura manda, em princípio, um determinado valor do orçamento. E a gente percebe que quando ele começa a passar por essas audiências públicas, vai passando pelas comissões, vai colhendo esses subsídios que vão chegando, quando você chega no final do ano que se aprova a LOA, o valor normalmente é um pouquinho acima, porque é aquilo que você falou, né? As demandas são verificadas, são estudadas. Sim. E passam a ser demandas importantes que vão fazer parte, aí sim se aprova o orçamento final. Então, vê que a participação é tão importante. Sim. Chega um valor em princípio, mas esse valor sempre muda depois da apreciação do Legislativo, né? Historicamente tem mudado. Em geral, a receita é dada e o papel aqui da casa é tentar fazer uma realocação dessa receita. Geralmente, recursos são alocados mais para subprefeituras, cultura. Assim, vai depender muito do ano, do contexto, da contingência específica, né? Em determinados anos também há a possibilidade de aumento de receita. Aí vai depender se muda a conjuntura econômica, então
Então, pode ser que as expectativas sejam, por exemplo, a proposta orçamentária tem um prazo legal para ser enviada para cá. Pode ser que a conjuntura econômica seja diferente do momento em que o executivo elaborou a proposta. Então, em alguns anos, a própria Câmara aqui altera a receita, né? Para cima, ou para mais ou para menos. Por exemplo, na crise do subprime em 2008, houve uma diminuição da receita. Então, teve problema aqui, grandes problemas aqui na Câmara. Porque, geralmente, o político ele quer recurso, né? Porque, como eu falei no início do programa, existe como se fosse a nossa casa, porque as despesas a gente já sabe que a gente vai ter. E a receita é uma estimativa daquilo que vai entrar, né? Do ponto de vista de impostos e tudo mais, aquilo que se arrecada. Aí também tem essa questão, né, professor? Tem que se avaliar muito bem avaliado para poder cumprir as metas, né? Sim, tem que fazer uma projeção de receita realista, né? Não pode ser... E, assim, o ideal é que o orçamento ele seja execuível, né? Não é aquela... Quando eu era estudante, o pessoal falava que o orçamento é uma peça de ficção. Não sei se você já ouviu essa piada. Peça de ficção. Uma peça de ficção com consequências. E a gente está aqui para desmistificar isso, né? Para dizer que se não bem que na época que eu era estudante, era na época que tinha hiperinflação, né? Troca de moeda. Então, aí era difícil. Então era mais peça de ficção. Nossa, aí hoje é diferente. Sem dúvida. Acho que o esforço é sempre tentar fazer, né, a história do cobertor curto, né? Como cobrir todo mundo com certeza. com cobertor curto. Porque as demandas da cidade são muitas, né? A gente vê gigantescas nas várias áreas de política pública e o recurso sempre é limitado, né? A capacidade de arrecadação da prefeitura é limitada. Então, acho que esse esforço que a prefeitura faz ao elaborar a proposta, que os vereadores e vereadoras fazem, né, de conciliar os vários interesses que estão colocados, né, para chegar na melhor distribuição possível, ele é importante, né? E acho que é importante fazer isso com cada vez mais transparência, com certeza, Pedro. Participação. Tem uma iniciativa importante também, que é regionalizar cada vez mais o orçamento, né? Que as pessoas conheçam em que região da cidade os investimentos estão acontecendo, que a prefeitura se planeje para investir mais nas regiões mais periféricas, que precisam de mais recursos. Tudo isso é importante para aproximar as pessoas do processo, né? Fazer esse processo ser cada vez mais democrático, né? Com certeza. E contando mais, sempre com especialistas como vocês, para tentar explicar isso, para passar a importância da participação da população, da sociedade, em tudo isso que a gente discutiu aqui. Digo discutiu porque estamos indo embora. Nosso tempo acabou, infelizmente. Claro, agradeço vocês desde já. Muito obrigado mesmo pela participação de vocês, viu? O Legislativo do Futuro de hoje termina aqui. Se você está nos acompanhando pelo YouTube, não esqueça de se inscrever no canal e comentar o que achou do tema de hoje. Siga também o nosso perfil no Instagram, o @Câmara São Paulo. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade.